Hoje eu vou te ensinar como criar várias abas dentro do Excel utilizando o VBA. Se você se interessa por conteúdo de Excel e VBA, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, é o @excelgenial ou instagram.com/excelgenial, além de curtir o canal aqui no YouTube, onde eu coloco sempre conteúdo interessante sobre esse programa. Como eu te disse, hoje nós vamos aprender a criar várias abas com o VBA. Isso acontece muito quando você precisa criar algumas abas cujo nome você já conhece, só que são muitas. E se você fizer o processo manual de clicar aqui no maisinho, renomear a aba por várias vezes, isso vai te consumir bastante tempo. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Você deve, dentro de uma aba que você já conhece o nome, colocar todos os nomes possíveis para as abas que você quer criar, como nesse caso aqui. Eu coloquei dentro da aba Nomes, na coluna A, da linha 1 até a linha 15, todas as abas que eu quero criar. Eu quero criar aqui, no caso, várias filiais que vão de F01 até F15, sem ter que fazer o processo todo manual. Você deixa em algum lugar, eu sugiro na coluna A, na primeira linha, você coloca um nome abaixo do outro, até uma linha final, que nesse caso é 15. Para entrar no VBA e fazer esse código, você vai apertar Alt F11, então você segura o Alt e dá um toquinho no F11, você vai vir aqui em Inserir Módulo, vai abrir essa folha de programação para você e nós vamos colocar o nosso código aqui. Você começa o código com um sub, indicando para o VBA que você vai fazer um procedimento e não uma função, e aqui você coloca o nome do seu código, que é justamente o nome que você vai chamar lá dentro do gravador de macros para rodar e fazer essa criação de abas para você. Eu vou colocar o nome como cria_abas, por exemplo, e aí com isso eu já sei que esse nome eu vou ter que chamar para rodar o código. Você dá um Enter, quando você dá um Enter ele já cria o end sub, porque automaticamente ele já fecha esse código no sub. Vou dar mais alguns Enters, porque é aqui no meio que nós vamos colocar o nosso código. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável onde eu vou guardar o nome dessa aba que vai ser criada em algum momento. Para isso eu coloco nome como string, que é um tipo de variável para receber um texto, já que essa aba que nós vamos criar, o nome dela vai ser um texto. Você dá Enter e nós vamos nesse momento criar um for. O for é uma estrutura de repetição que ele vai para vários valores de i que a gente sinalizar, repetir o procedimento que está dentro dele cada vez para um valor de i. Ele vai sempre incrementando o valor de modo que ele faça a repetição sempre com um valor diferente. O que nós queremos nesse caso? Caso nós fôssemos fazer o processo de forma manual. Eu tenho aqui as 15 abas que eu quero criar e eu deveria, se eu fosse fazer esse processo manual, repetir o seguinte ritual. Primeira coisa, adicionar uma nova aba, que eu faço clicando aqui. Depois que eu tiver nessa nova aba, eu tenho que renomeá-la para o nome que é justamente o que está nessa minha coluna A, e depois eu vou para a aba seguinte. Então eu vou fazer esse processo por 15 vezes. Adiciono uma aba, coloco o nome da primeira linha. Adiciono uma aba, coloco o nome da segunda linha. E assim sucessivamente até para, no meu caso, a linha 15. Para fazer esse processo repetitivo e não ter que fazer um por linha, nós vamos utilizar o for, que é uma estrutura de loop de repetição. Então você volta para o seu código, coloca for i igual a 1 to 15, dá 2 Enter para baixo e coloca next i. O que você acabou de fazer? Você acabou de criar uma estrutura de repetição que vai repetir do 1 até o 15. Por que de 1 até o 15? O 1 é a linha inicial, de onde começa a relação de nomes, e o 15 é a linha final. Você pode adaptar à sua maneira. Depois de definir que o loop vai ser feito da linha 1 até a linha 15, eu quero guardar dentro da variável nome qual que vai ser o nome da aba que eu vou criar. Então eu vou colocar lá para atribuir na variável nome, eu coloco nome igual, eu coloco sheets, abro parênteses, abro aspas, aqui você vai colocar o nome da aba onde está a relação de abas que você quer criar. No nosso caso é nomes, aí no seu caso pode estar diferente, mas você coloca o nome da aba, eu vou colocar nomes, fecha aspas, fecha parênteses, dá ponto. Aí você vai colocar range, vai abrir o parênteses, vai abrir aspas, você vai colocar a coluna onde está a informação, que no meu caso é a coluna A, você coloca o A e fecha parênteses, bota um E comercial e coloca o I. Aí você fecha o parênteses. O que eu fiz aqui? Eu vou pedir para o meu i variar de 1 até 15. Cada vez que ele estiver passando por aqui, ele vai substituir o meu i pelo número que vale naquela iteração. Na primeira iteração, o i está valendo 1. Então ele pega o i, coloca o 1 no lugar e eu vou estar atribuindo para o nome A o conteúdo que está na célula A1 da aba Nomes, que é justamente esse nome aqui. É assim que você lê essa linha de código que nós colocamos aqui dentro do VBA.
Uma vez feito isso, nós vamos colocar uma linha para adicionar uma nova aba. Para fazer isso, você coloca sheets.add, coloca after dois pontos igual, e aí você coloca active sheet. Esse código ele só está servindo para você adicionar uma nova aba depois da aba ativa. Então, tanto faz qual aba está ativa, o importante é que você vai criar uma aba depois dessa aba ativa. Você dá Enter, a aba já foi criada nesse momento e a aba que nós criamos vai estar ativa no momento, porque quando ele cria uma aba, ele deixa ela como ativa. Então, se a aba ativa é a aba que nós temos que renomear, você vai fazer o seguinte comando, você vai colocar a aba ativa e vai colocar ponto nome para alterar o nome dela. E esse nome vai ser igual ao que está lá dentro da variável nome que nós havíamos criado. Então, entenda bem o que nós fizemos aqui. O seu código ele vai, no início, atribuir uma variável chamada nome, como string. Depois você vai fazer um loop, indo da linha 1 até a linha 15, porque no meu caso as informações estão da linha 1 até a linha 15, você muda de acordo com a sua necessidade. Quando ele entra nesse for, o i vai estar valendo inicialmente 1. Lá na variável nome, ele vai pegar o conteúdo que está na célula A1 da aba nomes e vai atribuir aqui para dentro dessa minha variável. Depois ele vai adicionar uma nova aba depois da aba ativa e para essa nova aba que foi criada, que vai ser justamente a aba ativa, a nova aba ativa, ele vai alterar o nome dela para que ele pegue o conteúdo que está lá na nossa variável nome. Quando ele faz isso a primeira vez, você já vai ter uma nova aba criada com esse nome aqui, F01. Ele vai chegar nessa linha depois de fazer tudo isso, que é o next i. Quando ele encontra o next i, ele entende que ele precisa voltar no começo do for, ele vai atribuir um novo valor de i, que no caso é somar 1, então seu i valia 1 passa a valer 2, e vai fazer todo o procedimento de novo com o i valendo 2. A diferença é que antes aqui você tinha a célula A1, agora vai ser a célula A2, que é justamente o conteúdo que está aqui, a aba de nome F02. Feito isso, ele cria uma nova aba, muda o nome dessa aba para o conteúdo que está na variável nome, faz esse loop até o seu i valer 15. Quando ele faz o i valendo 15, ele encerra esse procedimento, porque quando ele voltar aqui para o começo, ele não encontra mais nada. Então, ele sai desse procedimento, dá um end sub e termina a criação de abas. O seu código para criar várias abas com VBA é exatamente esse aqui. Lá no meu blog eu tenho o código para você ir pegando, mas é exatamente esse conteúdo aqui. Você só precisa adaptar o seu uso. Se eu voltar aqui para o Excel e pedir para ele rodar o código para mim, vocês vão ver que as abas vão ser criadas com muita facilidade. Então você vem aqui no exibir, vem aqui em macros, coloque em exibir macros, você vai clicar 2 vezes no nome daquela sub que você criou. Aí você pode ter várias subs aqui dentro do Excel, mas você vai dar preferência para clicar justamente na que você criou. Clica 2 vezes e você percebe que todas as abas são criadas. Aqui nesse caso, nós fizemos 15 abas. Todas elas estão aqui. Mas você percebeu o quão simples é isso. Se você por acaso tiver 120 abas para criar, você pode usar esse código. Você só altera os limites ali conforme eu ensinei e usa ele para não ter que ir entrando um a um. Esse era o conteúdo que eu tinha para te mostrar hoje, eu espero que você tenha gostado. Aqui no vídeo você consegue consultar o código para copiar, ou você pode entrar lá no meu blog, copiar, porque lá está tudo escrito e bonitinho. Então eu espero que você tenha gostado, espero que o código lhe seja útil e nós nos vemos por aí. Um abraço!